vocês estão preparados para a quantidade de novidades que eu tenho para contar para vocês? Se não estão, pausa esse vídeo, vai lá fazer uma pipoca e volta, porque eu tenho um monte de coisa para contar só nesse vídeo. Um chá, que tal um chá? Eu devia ter pego o meu chá para tomar com vocês. Bom, tô aqui na minha intimidade, no meu banheiro, com o meu pijama, que as meninas do escritório odeiam, porque elas falam que é um absurdo eu aparecer de pijama para vocês, porque eu deveria montar no meu personagem fino, mas eu não tô fino. Vocês são meus BFFs, não fazem sentido nenhum eu tá aqui com uma roupa toda comportada na minha casa, se eu tô no meu banheiro, na minha intimidade aqui com os meus olhares amigos. Não tem porquê, não é, gente? Então, vamos lá. Começando falando pela minha falta de ar, nesse vídeo falarei sobre como eu descobri, quanto tempo eu estou, reação do Thiago ao descobrir, por que eu escondi de vocês tanto tempo e meu estado de saúde. Será que vai caber tanta coisa? Vamos tentar. Vamos começar pelo começo. Eu tive um milagre. Não sei se vai caber tudo num vídeo só, mas eu vou tentar. Vamos lá. Amiga, pega a pipoca. Pega a pipoca que tá valendo a pena. E o chá. Eu tava louca pra contar pra vocês tudo isso, meu Deus. Bom, então vamos começar por aí. Por que eu não disse de uma vez? Com o que aconteceu que eu não disse de uma vez se eu digo tudo pra vocês? Eu tentei dizer, mas não deu certo. Deus freou a minha língua. Mas de uma maneira tão forte. Gente, alguns de vocês viram, eu sei que vocês já sabiam. Óbvio que vocês já sabiam, afinal de contas vocês são BFF. Então, não teriam como vocês não saberem, vocês já perceberam minha cara inchada, minha barriguinha e tudo. Mas, antes disso, eu postei o vídeo durante 1 segundo e algumas pessoas viram rapidamente. Como foi, aonde foi, etc. Quando a gente estava em Bahamas, no dia que a gente chegou, eu já postei o vídeo, porque eu descobri no último dia de Bahamas. E aí a gente fez o vídeo, eu e Thiago, olhamos, aprovamos os dois e resolvemos postar em collab, eu no dele, eu e ele. E a gente postou. Quando a gente postou, o TikTok excluiu o vídeo, mas não deu 1 minuto. Eu falei, que coisa estranha. Aí a gente postou de novo. Aí o TikTok silenciou o áudio, a gente excluiu o vídeo, porque não tinha áudio. Resumindo, a gente tentou 8 vezes. 8 vezes. Tô eu, Thiago e minha galera de social media de prova que tentamos várias vezes. Nossa senhora, vocês não estão entendendo. Não rolou, não deu certo. Aí, depois de 8 vezes e sem entender por que tava acontecendo isso, a gente achou que era música, a gente trocou a música. Não sei o que era. Aí a gente entendeu, eu acho que Deus não quer que a gente poste. Eu acho que a gente devia ficar quieto, mas a gente queria postar mesmo assim. Aí o que aconteceu? No vídeo que ficou, tipo assim, segundos, não deu nem 1 minuto, 300 pessoas viram. E tinha comentários e tal. Eu falei, e agora? Que essas 300 pessoas já viram? Como que a gente vai fazer? Aí o Thiago falou, bom, então, se as 300 pessoas já viram, a gente vai ter que postar pelo menos no Instagram. Se não tá dando no TikTok. E a gente foi pro Instagram. O Thiago tentou postar 4 vezes e não deu certo. Mas não deu certo como? Aí deu um bug no Instagram. O vídeo tinha 3 minutos e 36. Aí o Instagram não reconhecia como vídeo longo. E ele queria tentar colocar em Reels. Só que não dava pra colocar em Reels, porque ele tinha 3 e 36 e não 3. Ele falava, não, mas tem que ter 3. A gente falava, mas eu não tô tentando colocar como Reels, eu tô tentando colocar normal. Resumindo, não foi no Instagram. A gente tentou 4 vezes e não deu. Aí a gente entendeu que não era pra postar. Depois de tudo isso. Aí eu pensei assim, Deus, essas 300 pessoas já sabem. Vai sair site de fofoca, não vai ter como. Mas, se você acha que a gente não vai colocar e você é Deus, é um problema seu. Você que se vire para calar essas 300 pessoas. E não é que ele é Deus mesmo? As 300 pessoas ficaram caladas e não saiu em nenhum lugar de fofoca. Eu fiquei em choque. A gente comentava muito aqui em casa. Bom, resumindo, o primeiro vídeo que eu postei, depois do vídeo que eu postei e tirei, e não deu certo e tal, né? Algumas pessoas comentaram, uai, mas e o vídeo que você tinha postado da gravidez? Aí outras pessoas falavam assim, se ela tirou, às vezes ela mudou de ideia, vamos fingir que a gente não viu, vamos fingir que a gente não sabe, é a melhor coisa, tá. Eu falava, gente, Deus é muito bom. Como que as pessoas estão tão conscientes assim? Como vocês estão entendendo? E aí, na época, a Letícia, que fica também nas minhas redes sociais, ela ia dar uma administrada nos comentários, ela falava, então eu vou pelo menos ocultar esses comentários para as pessoas não verem, começar a fulminar e sair site de fofoca. Eu falei, você não vai fazer nada. Deixa Deus ser Deus. Não se intromete, não vai ocultar comentário, não vai fazer nada. Deus que deu o jeito dele. Eu queria falar. Ele que não quis que eu falasse, então ele é que vai silenciar a galera. E assim foi feito. A gente não botou nada, não resolveu nada. E o tempo foi passando. Semana passada, vocês começaram... a semana retrasada, começaram a fazer vídeo, né? Eu acho que a Maíra tá grávida, tinha uns vídeos de umas mulheres falando, explicando que minha barriga era negativa e agora tá com uma barriguinha, lá, começou uma teoria. Aí eu falei, vai sair um site de fofoca alguma hora. Então significa que
já tá na hora de falar. E já tava mesmo, porque a gente já tinha passado de 3 meses, que é o perigo, né, de perder até os 3 meses. E aí, essa semana que passou, vocês falaram muito de gravidez, muito no Instagram, não tinha mais como esconder, eu já estava me sentindo mal mentindo pra vocês. E aí eu falei: "Amor, já deu 3 meses, Deus já não tá mais silenciando as pessoas, ele já botou todo mundo pra falar, daqui a pouco vai sair no site de fofoca, eu acho que já é hora da gente falar, vamos fazer nossas orações e vamos contar pro povo, porque tem muita coisa pra contar, não vai caber". Aí beleza, aí resolvemos contar pra vocês, graças a Deus, porque eu tenho outras coisas pra falar. Como foi? E aí eu vou falar sobre a minha doença. Claro, a minha doença não tem nada a ver com o bebê. Algumas pessoas perguntaram assim: "Ah, então a sua doença era gravidez?" Nunca, jamais a gente chamaria nosso bebê de doença. Eu realmente estou doente e vou contar. Eu descobri em Bahamas porque não, olha que louco, eu não menstruei, gente. Eu emendei uma coisa na outra. Não deu tempo de menstruar, porque assim, quando você perde um bebê, ai, falta de ar. Quando você perde um bebê, você tem um sangramento e você demora um tempo pra você conseguir regular a menstruação. E aí meu médico falou: "Ó, a sua primeira menstruação não vai valer pra gente fazer a FIV", que a gente eu engravidei naturalmente, não foi FIV. Que a gente, só pode fazer a FIV na sua segunda menstruação, porque ela é mais potente, mais forte, etc e tal. Eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tratamento de uns 3 meses pra poder arrumar minha saúde". Minha saúde já estava ruim da primeira gravidez, lembram? Aí eu falei: "Vou fazer um tratamento, eu perdi muito sangue, etc, e depois eu engravido". E aí, enfim, assim foi, eu perdi o bebê, aí depois de um tempo veio um pequeno sanguinho que não chegou a ser uma menstruação, eu achei que eu ia me menstruar, mas não menstruei, não veio, falei: "Bom, não menstruei ainda". E aí a gente estava em Bahamas, aí o Thiago gosta de beber vinho, eu não bebo, né, gente, mas quando meu marido fala: "Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber", eu me esforço e aí eu bebo um pouquinho com ele pra fazer companhia. Eh, Raramente, né, bebia, né, no caso agora não posso. Aí ele falou: "Amor, vamos beber um vinho e tal, vamos num jantar?" A gente em Bahamas. Aí eu falei: "Vamos fazer um teste por desencargo?" Ele: "Não, mas não tem como você ter engravidado, você não menstruou". Eu falei: "Mas vai que, vamos fazer um teste?" E aí eu fiz o teste no último dia de Bahamas. Eu fiz o teste de manhãzinha cedo, ele estava dormindo, e aí, em vez de contar pra aí eu fiz o teste, não filmei porque eu fiz xixi, né, gente. Como é que eu ia poder filmar? E aí a Sofia estava comigo na hora do teste ainda. E aí quando deu positivo, eu falei: "Meu Deus, deu positivo, como já?" Vou contar pra ele. E aí eu pensei: "Não, vou filmar", contando pra ele, filmando para as pessoas verem a reação dele. Aí era o último dia, então eu falei: "Amor, eu quero ver o último pôr do sol em Bahamas, vamos lá". Aí eu falei: Sofia, vamos lá, não sei o quê. Então eu falei: "Vamos lá, corre, que eu vou fazer o vídeo de finalização aqui da viagem de Bahamas no pôr do sol". Então a gente correu pro pôr do sol, e aí eu falei: "Estou aqui no pôr do sol e tal". E foi aquele, eu dei a notícia ali pra eles, pra eles, Sofia e papai, junto ali, né, todo mundo. Sofia, papai, Letícia, enfim, todo mundo. Aí, enfim, resumidamente, eu acho que não vai dar pra eu contar agora nesse vídeo do negócio da minha doença. Não, vou contar. Vai caber. Vai ficar grande, vocês vão ter paciência? Vamos lá. É que tem muita coisa. O Rafá, que era o nosso bebê perdido, pra quem não sabe, ele chamava Rafá. A gente recebeu esse nome de Deus. A gente tava ouvindo uma música, Deus falou muito forte no nosso coração e a gente sabia que nosso filho chamava Rafá. E Rafá é Deus. Uma das maneiras de chamar Deus, Deus tem vários nomes, e uma das maneiras ditas em palavras é Rafá. Então a gente deu o nome do nosso filho de Rafá, o que a gente perdeu antes de perder. E de fato, era Deus. Porque o Rafá salvou a minha vida. Era para eu estar morta. Se eu não tivesse perdido o Rafá, eu estava morta. Literalmente. Se o Rafá não tivesse vindo na minha vida, eu estava morta também. Bom, deixa eu explicar. Possivelmente, ou eu e o Rafa morreríamos, ou só eu não sei exatamente, mas eu não tinha possibilidade de eu não morrer. Vou explicar por quê. Bom, eu tenho 2 filhos e eu nunca tive problema nenhum com esses 2 filhos. Então, existe uma coisa chamada trombofilia, que quando você tem trombofilia, você forma trombos, são tipo coágulos de sangue, que você pode ter um AVC, você pode ter uma embolia pulmonar, ou você pode ter AVC, parada cardíaca. AVC, embolia pulmonar ou parada cardíaca. E essa trombofilia, você nasce com ela. Então, eu já tinha tido 2 filhos, eu não tinha trombofilia, senão eu já tinha feito os testes, óbvio, e senão eu tinha morrido. Qualquer cirurgia que eu tinha feito, tal, eu tinha morrido. Bom, o que acontece com a trombofilia? Tem 2 coisas. Em geral, quem tem trombofilia não consegue segurar o bebê, você perde o bebê, mas se você tem
Isso, eu tô falando da trombofilia e doença sem o tratamento, tá, gente? Se você tem a trombofilia e você não sabe, no parto você morre porque faz o coágulo e aí você vai ter um AVC, uma parada cardíaca ou uma embolia pulmonar. Não tem como, porque a trombofilia ela faz trombo, dá trombo, não tem o que fazer, não tem o que fazer. A Thaís, babá da Sofia, que faleceu, ela morreu disso. Ela descobriu que tinha uma trombofilia. Durante o tratamento todo da gravidez, a gente ajudou ela com todo o tratamento, médico, tudo certinho. Depois da gravidez, eu fui saber isso depois, tá, gente? Obviamente não sabia antes. Depois que ela teve o neném, ela e o marido tomaram uma decisão muito errada contra os médicos, mas na maior boa das intenções, por ignorância mesmo de não saber, não é nem de não saber porque ela sabia, é de não ter o conhecimento real, da gravidade real do assunto. O médico falou para ela que ela tinha que tomar Clexane, que é uma injeção que você tem que tomar durante a gravidez inteira, e você tem que tomar Clexane no pós-parto também, enfim, explicou tudo para ela, que não pode de jeito nenhum, que é uma coisa muito grave, que se você não toma você morre, enfim, explicou tudo. Só que ela ficou com medo de durante a amamentação passar pro bebê o remédio e ela parou de tomar. E aí ela faleceu 2 semanas depois do parto porque ela teve um AVC, 2 AVC. Na verdade, ela até teve um milagre, mas ela teve outro AVC. Enfim, e eu descobri a gravidez. Assim que eu descobri a gravidez, o meu médico falou assim, Dr. Cláudio Ferrares, Maíra, tem alguma coisa errada. Se você já tem 2 filhos, e você nunca perdeu, e você acabou de perder um, e você engravidou rapidamente, num período tão curto, tem alguma coisa errada aí. Eu vou pedir pra você uns exames. E aí ele pediu o exame de trombofilia e deu positivo. Então, eu estou tomando o Clexane, e assim que a gente ficou sabendo, a gente assustou muito, porque a nossa babá morreu disso. E a gente ficou bem apavorado aqui em casa. Eu não contei pra Sofia, nem vou, porque, enfim, eu acho que é uma coisa que assustaria bastante ela. Mas eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso, e eu fiquei mais tranquila, porque quando você toma o remédio, e principalmente no pós-parto, daí você não morre. A grosso modo é assim. Mas os 40 dias pós-parto são os mais perigosos. Então, só que ao mesmo tempo, você tem que ter muitos cuidados, porque o Clexane, ele deixa o sangue fino. Então, por exemplo, eu não posso sofrer um acidente, porque eu posso ter uma hemorragia, porque eu tô tomando uma Clexane que deixa meu sangue muito fino e aí não consegue estancar. Então é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso fazer um monte de coisa, eu não posso me expor a um monte de situações por causa disso. Mas é Deus, gente, é Deus. Inicialmente a gente estava bem apavorado, agora eu já tô mais calma. E tem mais um monte de outras coisas, eu tenho mais outras complexidades que eu tenho que contar pra vocês, mas não vai caber aqui nesse vídeo. É isso, eu falei muita coisa, gente. A próxima vez vocês comprem mais pipoca e eu conto mais. Até o próximo vídeo. Um beijo.